Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos hoje entrando no capítulo 47 do livro Gênesis e vamos trabalhar aqui a audiência do faraó, outra narrativa e política agrária de José, né? E depois as últimas vontades de Jacó. Então o pessoal já está lá no Egito e agora é a vida deles lá no Egito. E agora eles vão para a audiência com o faraó. Foi, pois, José comunicar ao faraó: meu pai e meus irmãos, disse ele, chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gessém. Ele tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este perguntou a seus irmãos: qual é a vossa profissão? E eles responderam: teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Então eles disseram também ao faraó: viemos habitar nessa terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome com efeito assola a terra de Canaã. Permite agora que teus servos fiquem na terra de Gessém. Então o faraó disse a José: que eles habitem a terra de Gessém, e se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores dos meus próprios rebanhos. Está vendo como é que são as coisas? Como é que José foi inteligente, né? Foi perspicaz. Ele falou assim: vocês vão dizer para o faraó que vocês são pastores. E, na verdade, eles eram pastores. Então, chegaram lá, e aí o faraó já está pedindo para eles também pastorear o rebanho deles. Ou seja, já um trabalho a mais, certo? É assim quando nós chegamos no trabalho de Jesus. A gente diz o que nós sabemos fazer, e aí, ali naquele meio que a gente está chegando, tem trabalhos semelhantes, então vamos aproveitar. É isso que forma a grande família de Jesus. É um oferecendo possibilidade ao outro, é um trazendo atividades para o outro, num clima de fraternidade, sem nenhuma competição, não é? Porque quando começa a ter competição numa casa cristã, seja ela de qualquer denominação, começam os problemas, porque um reino dividido acaba. Então, sem competições. Tem pessoas que não podem ver o progresso do outro, que já logo começa a dar problemas. Não. Sejamos médiuns iguais a José. José sabia o valor de todo mundo, distribuía tudo com parcimônia, com cuidado, dando a cada um a oportunidade do crescimento. É isso que nós estamos buscando passar através desse livro Gênesis. Então, quando a pessoa fala assim: para que você está estudando Gênesis? Para tirar essas lições. Para tirar essas lições profundas para nós. Então, eu sou vou dar um exemplo simples. Eu sou de um centro ou de uma cidade, mudo para outra cidade, e chegando lá eu vou dizer: olha, eu sou passista, eu coordenava grupos de estudos. O que a casa faz? Faz o acolhimento. Vamos ver como é que ele trabalha como passista e como coordenador de estudos. Aí não, já chega lá, a pessoa fala assim: você tem que fazer o ESD. Ah, mas eu já fui professor do ESD, do EAD. Não, aqui você tem que começar do zero, uns 2 anos aqui estudando, para depois você fazer parte. Eu gostaria de perguntar a essas pessoas, onde elas tiraram isso? Onde que Jesus disse isso? Onde que Allan Kardec disse isso? Pensem bem. Me respondam se vocês souberem, que eu não sei. E eu já vivi pessoalmente isso. Depois de 41 anos de trabalho ininterruptos, eu fui a uma casa e me ofereci para fazer um trabalho. Eles perguntaram, mas me falaram: você tem que fazer o ESD. Eu falei: moço, eu já dei aula de ESD e de EAD.
Não, aqui você tem que começar conosco, estudar tudo de novo. Olha, gente, peraí, isso é um desrespeito ao trabalhador de Jesus. O que o faraó perguntou? O faraó não quis nem saber se sabiam pastorear. O faraó falou assim, tem gente capaz? Perguntou para José, tem gente capaz? Tem, então coloca para os meus rebanhos também. Olha, minha gente, que lição fantástica. Dada aí há quase 4.000 anos atrás. E nós estamos nessa bobeira de ficar, não. Se você quiser trabalhar aqui, você tem que fazer conosco os nossos estudos. Começar do zero. Pensem nisso, né? Bom, Jacó e seus filhos vieram ao Egito junto a José. O faraó, rei do Egito, sabendo disso, disse a José, teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região. Então José introduziu seu pai Jacó e o apresentou ao faraó, e Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó, quantos são os teus anos de vida? E Jacó respondeu ao faraó, os anos da minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos foram breves e infelizes, e não atingiram a idade dos meus pais, os anos da peregrinação deles. Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. José estabeleceu seu pai e seus irmãos, eles deu uma propriedade na terra do Egito, na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenara Faraó. E José providenciou pão para o pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Pronto. Então, o que acontece? O Jacó se apresenta ao faraó. E o faraó faz uma pergunta clássica. Quantos anos você tem? Né? Que nós poderíamos trazer aqui para o nosso trabalho da seguinte maneira. Eu chego a uma casa e o diretor lá da casa, o presidente, me pergunta, quantos anos você tem de doutrina espírita? Eu tenho tantos anos. Então tá bom, vamos continuar juntos aqui. Vamos fazer o nosso trabalho. Agora, se eu falar, eu tenho 5 dias, um mês, um ano, aí ele pode perguntar, mas você já fez o EJA? Por acaso você já estudou esses temas? Não, ainda não estudei isso não. Ah, então começa aqui a estudar conosco também. Mas você vai fazer uma atividade enquanto isso, vai fazer uma atividade. Mas agora é bom você estudar. Aí sim, minha gente, aí vale. Aí vale. Né? A pessoa está começando, a pessoa vem de uma outra cidade e começou lá naquele momento, agora está mudando, está indo de um centro para o outro. Aí vale essa pergunta, né? Muito bem. Não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca do mantimento que se comprava, e entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo, dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista? Pois não há mais dinheiro. Então disse José, trazei vossos rebanhos e vos darei pão. Em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Eles trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Eu gosto muito dessa coisa da troca, sabe? Porque é muito fácil você dar alguma coisa para alguém e essa pessoa depois não valorizar, né? Quando terminou aquele ano, no ano seguinte, voltaram a ele e lhe disseram, não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, o dinheiro e os animais. E os animais já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição do meu senhor, senão nossos corpos e nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob tua vista, nós e o nosso terreno? Compra-nos, pois, a nós e o nosso terreno em troca de pão, e nós seremos como nosso terreno, os servos do faraó. Mas dá-nos semente, a fim de que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam cada qual o seu campo, tanto os impelia a fome, e o país passou às mãos do faraó. Quanto aos homens, ele os reduziu à servidão.
de uma extremidade à outra do território egípcio, somente o terreno dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam da renda que recebiam do faraó. Por isso, não tiveram que vender seu terreno. Então, aqui foi uma estratégia que ele utilizou, né? Então, vai ser o seguinte, você passa o que você tem e nós vamos trabalhar juntos. Né? Então, eu chego no centro espírita e o médium diz para mim assim, olha, o que você tem aí? O que você traz para a gente trabalhar junto aqui? Aí eu trago disposição, eu trago o meu corpo para o serviço do bem, eu trago a minha experiência. Então, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos para que a fome de conhecimento não nos pegue. Depois José disse ao povo, agora, portanto, eu vos comprei para o faraó com o vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear vosso terreno. Mas das colheitas deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas para a semeadura do campo, para o vosso sustento da vossa família, para que comam vossos filhos. E eles respondeu, tu nos salvaste a vida. Achemos graça aos olhos do meu Senhor e seremos os servos do faraó. José fez disso uma regra, que vale ainda hoje para todos os terrenos do Egito. A 5ª parte é depositada para o faraó. Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Então ali eles se juntaram e fizeram um trabalho. Não é? Essa 5ª parte aqui do terreno ou da colheita, nós podemos dizer o seguinte, é a parte que nos compete para o trabalho do bem. Né? Então eu fui acolhido numa casa, estou bem ali, graças a Deus, todo mundo me trata bem, então agora eu tenho que dar uma parcela também de contribuição à casa, não só financeira, se for o caso, mas principalmente do meu trabalho, porque aqui eles estavam trabalhando, eles estavam plantando e colhendo, então vamos também plantar e colher, certo? É uma coisa bem interessante. Então não adianta chegar no centro e ficar ali acolhido e não dar minha parcela de contribuição, né? Assim Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gessém, e aí eles adquiriram propriedades, foram fecundos, se tornaram muito numerosos. Jacó viveu 200 anos na terra do Egito e a duração da vida de Jacó foi de 147 anos. Aproximando-se para Israel o tempo de sua morte, chamou seu filho José e lhe disse, se tenho o teu afeto, põe tua mão sobre minha coxa, mostra-me benevolência e bondade. Peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu estiver dormindo com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. E ele respondeu, eu farei como dissestes. Mas seu pai insistiu, jura-me. E ele jurou. E enquanto Israel se inclinava sobre a cabeceira do seu leito, não é? Então, nós estamos aí percebendo o seguinte, que o Jacó está chegando no final da vida dele, esse negócio de 140, 200 anos, são ciclos, né? Que a gente tem que entender dessa forma. E tem também aquela possibilidade deles contarem o tempo através das luas. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque isso é muito histórico e depende de muito estudo, de muita análise, e não é o nosso caso. Né? Nós estamos dizendo aqui o seguinte, quando você faz um laço de amizade, quando o médium trata um laço de amizade com aquele que ele o acolheu, aquele que o acolheu passa a ter por ele um grande carinho e uma grande confiança. Aqui no caso, o Jacó queria que o José o levasse para o corpo dele ser colocado junto com Isaac e Abraão lá em Canaã, que era um pedido dele, era uma coisa que ele queria que fizesse. Mas quando nós tomamos assim muita confiança no médium, nós passamos a pedir coisas a esse médium que só pediríamos a quem a gente confia muito. Então, o médium tem que se fazer uma pessoa de confiança. Por isso que o Jacó pediu ao próprio filho, faça isso por mim, porque ele sabia que o filho iria fazer aquilo por ele. Então, minha gente, esses estudos que nós estamos fazendo, com essa interpretação, eles também podem ser feitos por você, interpretados por você. Eu sempre coloco que José do Egito foi um grande médium,
da história, um grande médium. E ele deve ser seguido por nós, os seus exemplos devem ser seguidos. Então, José do Egito precisa ser analisado com mais cuidado, com mais propriedade, porque ele é realmente um ponto de referência. Olha, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e até o nosso próximo encontro. Jesus esteja com você.